Se Jesus é Deus e o Pai é Deus, como conciliar o monoteísmo bíblico? Perguntas intrigantes e resposta bíblica. Somos Vi na Bíblia, estaremos trazendo para si estudos e curiosidades acerca do cristianismo. Acompanhe. Os nossos estudos têm caráter progressivo. Aconselhamos que veja o vídeo anterior denominado Será que Jesus é Deus? Jesus é Deus. Alguns textos referentes à divindade de Jesus. João, capítulo 1, versículo 1, diz a Escritura: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Atos, capítulo 20, verso 28, versão João Ferreira de Almeida. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz a Escritura: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz a Escritura: Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 de João, capítulo 5, verso 20, diz a Escritura: Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é Alfa e Ômega, Apocalipse capítulo 22, verso 12 a 13, título para o Pai, veja Apocalipse capítulo 1, verso 8 e Isaías capítulo 44, verso 6. Pequena reflexão baseada no livro de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, ou a Palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De forma resumida, pode-se dizer: o Deus estava com Deus. Outra reflexão é do Filipenses capítulo 2, do verso 5 e 6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Indicação clara de que Deus era uma referência superior e que se podia almejar ser igual, dando a entender que o Filho não era igual ao Pai. Então, como conciliar o monoteísmo se o Filho é Deus e o Pai é Deus? Jesus falou da existência de um só Deus. Marcos capítulo 12, verso 29, que diz a Escritura: Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esse texto foi retirado do livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que diz: Shema, ouve, ó Israel, Yahweh, o nosso Senhor, é o único Deus. Logo, Jesus tinha consciência da existência de um único Deus. Paulo falou aos Efésios acerca de um único Deus. Efésios capítulo 4, do verso 5 a 6, diz a Escritura: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo falou aos Coríntios acerca de um único Deus. 1 de Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, diz a Escritura: Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos.
Paulo escreveu para o Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 4 e 5, diz a Escritura: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Pergunta que não quer calar: será que o fato de o Pai ser um só Deus, segundo os textos que nós lemos, anula a divindade de Jesus? Não, de forma alguma. Tal como Jesus é escrito nesses textos como um só Senhor, não anula o senhorio do Pai. Veja Atos capítulo 2, verso 34, diz a Escritura: porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Referir que o Senhor que diz é a referência de Deus, e o Senhor dito é a referência de Cristo, que foi elevado e colocado à destra de Deus. Assim como no livro de Marcos, capítulo 12, verso 29, o fato de o Pai ser o único Senhor não anula a sua própria divindade, assim como Jesus ser o Senhor não anula a sua divindade. Logo, nos textos que nós lemos, o Pai, no contexto absoluto ou pleno, é o único Deus. E os textos mencionados colocam Jesus como Deus no contexto particular. Veja, Atos capítulo 20, verso 28, João Ferreira de Almeida, faz referência da divindade de Cristo no contexto de comprar a igreja com seu sangue. Assim como 1 de João, capítulo 5, verso 20, faz a referência da divindade de Cristo no contexto de vida eterna, lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabias que o único Deus é Deus de todos, incluindo a Jesus? Veja, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz a Escritura: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Efésios, capítulo 1, verso 17, diz a Escritura: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito da sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Se deu para entender e se gostou do vídeo, partilha com seus amigos e familiares, siga-nos pelo Facebook, inscreva-se no YouTube, comenta, não se esqueça do like e Deus abençoe.